talvez exagerando aí, mas você toca numa maçaneta, já fica, né, e todo cuidado é pouco, realmente, né? Até porque existem os casos assintomáticos, né? Então, e os pré-sintomáticos, né, que podem transmitir. Então, por exemplo, meias verdades ou verdades que não ficam claras abrem margem para especulações que levam a teorias da conspiração ou levam à pseudociência ou à protociência. Eu vi alguém falando aí sobre médicos que passam cloroquina, médicos que passam ivermectina. Muita gente graduada não tem formação científica. Você está entendendo? Você não entende como a ciência funciona. Porque eu vi num programa de televisão de uma emissora das mais assistidas aqui, um médico pneumologista dizendo que receitava ivermectina. E muita gente usa ivermectina. Eu não sou médico não, entendeu? Mas eu li, por exemplo, o artigo australiano que falava do efeito da ivermectina in vitro. Então eu sei, porque li o artigo, que a dosagem que eles usaram lá é uma dosagem milhares de vezes maior do que a dosagem que a gente usa para tratar verme. E se a gente fosse tomar aquela dosagem que foi usada in vitro, ou seja, num vidinho lá em laboratório, a gente não tem estudos que apontam os efeitos colaterais. Então o médico que passa, por exemplo, ivermectina, um médico de WhatsApp, ou o médico que usa da sua autoridade para passar um remédio sem comprovação científica para essa doença, porque piolho e verme a pessoa não vai ter. Mas eu tenho um conhecido meu, que foi uma pessoa que colocou... Não, acho que não apareceu ainda, mas assim, mandou uma mensagem para mim dizendo, olha, tomei ivermectina, peguei Covid e estou com 25% do pulmão prejudicado. Então, aí qual é o problema numa situação dessa, né? Que a gente está conversando, quais são as consequências? É a pessoa vacilar na sua prevenção, por causa de uma falsa sensação de segurança. Que o remédio está te dando e não está te dando. Então você aumenta a chance de contrair a doença e, se tiver doente, de transmitir. E assim, a doença se dissemina, a gente vê os casos que já tendo aqui. Então, às vezes, sabe, a ivermectina pode até funcionar, mas ela está numa fase que a gente chama de protociência. O que é isso? A ciência tem etapas. Então, para você liberar um medicamento, você tem testes pré-clínicos que são feitas em culturas celulares em laboratório, que são feitas em animais utilizados como cobaia, animais não humanos, né? Porque o ser humano é animal, tá? E animais não humanos. E aí, esses testes se mostrando positivos, né, seguros e tal, aí a gente vai testar com pessoas saudáveis, que é a fase 1, para saber se tem algum problema de segurança, se causa muitos efeitos colaterais. Dando tudo certo, vai a fase 2 com um pouco mais de pessoas, para saber se tem um efeito imunogênico, que foi as notícias boas que a gente escutou aí sobre vacina hoje, né, na TV, passou hoje na TV, são notícias da fase 1 e 2. Né, que foram até poucas pessoas. Aí, dando certo, vamos para a fase 3. Então, por isso que é uma boa notícia, porque a gente pode começar a fase 3 com milhares de pessoas para fazer um estudo que, de fato, não pode ser atrofiado e que, de fato, vai dar uma resposta sobre se aquela vacina vai ter atividade imunogênica, ou seja, de criar defesas no corpo, se vai ser segura ou não. Então, vamos aguardar, mas foi uma boa notícia. Agora, a gente não pode achar que a vacina já está pronta. Quando o médico passa um remédio que não é comprovado, das duas, ou ele está fazendo um teste, mas aí a pessoa tem que assinar um documento dizendo, olha, eu estou sendo cobaia e tal, coisa dessa natureza. Ou ele está deixando, como diria Francis Bacon, que os seus afetos deem cor ao seu entendimento. Né? Os nossos afetos colorem nosso entendimento. E a gente não pode, sobretudo quando se trata da vida humana, da dignidade humana, ser conduzido por um viés dessa natureza. Porque tem vidas em risco. Então, assim, é o que a gente chama de protociência. E aí, falando de medicamento, né, existe ainda a pseudociência. Eu não sei se vocês estão compreendendo, quem está acompanhando aqui a live desde o começo, mas aqui nessa conversa que eu estou tendo com o Léo, eu primeiro falei o que eu entendo por negacionismo, que é diferente de ceticismo, diga-se de passagem, né? Porque o cético, ele aceita quando os fatos objetivos e as evidências sustentam aquela informação, então ele é capaz de admitir verdades. O negacionismo nega porque nega pelos motivos que a gente já discutiu. Aí eu falei da ciência picareta, citando o trabalho de 98, né?
associando a tríplice viral ao autismo, que é quando você foge os dados para atender propósitos escusos, para atender seus interesses de má fé, correto? E a gente também comentou aqui a própria ciência, que, tipo, os medicamentos começam a fazer efeito em uma determinada fase, mas ainda não é ciência consolidada, porque precisa de mais testes para que a gente prossiga utilizando, ou comece a utilizar como, né, prática rotineira em um hospital, aquele medicamento, né? E agora, falando de medicamento, existe, por exemplo, muita pseudociência. O que é uma pseudociência? Uma pseudociência é aquela ideia travestida de conhecimento científico que usa os jargões da ciência, mas que não é falseável, né, que não pode ser testado. Então você pega pequenas verdades científicas, mas na hora de fazer as conexões, você faz essa conexão entre essas informações de uma forma não plausível. E o melhor exemplo de pseudociência é a homeopatia. Né? A homeopatia não é ciência. Eu tô achando engraçado, sabe o que, Job? Porque eu fiz um roteiro aqui, sabe? E nem tá precisando eu ler, porque tá falando todos os pontos do roteiro. E a gente nem combinou nada, né? Pois é, se combinasse tava tudo errado, tava gaguejando. Mas é porque, Léo, você me deixou à vontade. Eu sempre fico muito à vontade conversando com você. A gente conversa bastante. Inclusive, já li vários livros, né, indicados por você. Né? E a gente vai trocando ideias sobre nossas leituras. E acho que é por isso que eu tô aqui, mas eu tô parecendo que eu tô conversando sem estar ninguém me olhando. É por isso que eu tô bem à vontade. Isso é uma conversa com cúmplice só. Né? Mas Então, o que é pseudociência? Aí, por que... Então, assim, tem a questão do design... Eu poderia falar do design inteligente, né? O desenho inteligente, que é um criacionismo 2.0. Né? E mostrar que isso não é uma ciência. Eu estou vendo umas perguntas interessantes, né, para responder, Léo. Depois a gente podia... do linfócitos T e imunidade, né? Pois é, mas aí deixa eu só fechar então essa questão. Eu fecho essa questão da pseudociência e a gente pode dar prosseguir. Um abraço aqui para Carol, minha parceirona aqui de debates da ciência. Então, veja só. Deixa eu explicar aqui uma coisa. A homeopatia foi criada acho que foi século XVIII, se eu não me engano, né, 1700, século XVIII ainda, deixa eu dar só, século XVIII, dá uma filada ali, né, porque às vezes essas datas todas me atrapalham. Sim. E foi criada num período em que o tratamento médico era feito com sangria, brother, com tipo substâncias com metais pesados, venenosos mesmo. Então os tratamentos médicos da época lascavam mais a pessoa do que curavam, compreendeu? E aí a homeopatia, ela envolve mudanças de comportamento, mudanças na alimentação, você vai ter que viver num ambiente mais limpo, você vai ter que evitar uma série de hábitos que são nocivos, né? Não pode beber, não pode fumar, vai ter que comer mais fruta, verdura. Então, somando-se a isso, você tem um medicamento homeopático. Então as pessoas melhoravam, né? Em relação àquelas que estavam se envenenando e sangrando por todo o canto para tentar se curar da doença. Só que aí, com o tempo foi passando, a homeopatia não mudou, ela continua com os mesmos princípios do século XVIII. Né? E a gente foi feito, porque essa é uma coisa que é anticientífica. A ciência, ela progride. E quando o conhecimento, e as verdades são transitórias, quando o conhecimento ele se mostrou inadequado diante dos novos fatos objetivos, ele é abandonado. Ele pode até ser importante ainda, né? Como um degrau, né? Um degrau necessário para que a gente alcançasse o que a gente tem hoje. Mas ele é abandonado. Né? Então, a ciência é progressiva. Né? Agora, não é progressiva de forma linear. Tem muitas idas e vindas, caminhos diferentes que são assumidos. E a homeopatia vem a mesma coisa. E a homeopatia é baseada em dois princípios que não se mostram evidentes. Um, que é a cura pelo semelhante. Tipo, quando você corta a cebola, lacrimeja seu olho, irrita a mucosa nasal, você coriza. Então, são sintomas semelhantes ao resfriado, alergia, gripe. Aí, o que você faz? Você usa a cebola para tratar a gripe.
Esse é o primeiro princípio, é a cura pelo semelhante. O próprio inventor lá da homeopatia, ele usou quinina, né? Tomou aquilo para valer, né? E começou a passar mal, então, olha, isso aqui eu vou usar, como dá um sintoma semelhante ao da malária, eu vou usar isso aqui contra a malária. Só que vai usar como? O alho, a quinina como? Diluindo. Mas diluindo, assim, uma gota no oceano, tipo assim, um átomo numa diluição no sentido que não existe mais a substância, só o que se entende como memória da água, que seria o movimento caótico das moléculas de água, mantém o fantasma, que elas estão se agitando, mas elas não atingem aquele local onde estava o espírito da molécula, porque ela não existe mais. Então, assim, a molécula não está mais ali, o princípio ativo que geraria o efeito. Então não tem resposta. Então o que a gente considera é que não é sustentado por evidências a homeopatia. Então ela se veste de ciência, mas ela não é plausível. Então é pseudociência. Ou ela não, aí no caso do design inteligente é porque nos remete a um criador. Devido à complexidade da vida, isso não pode ter sido produto do acaso de mutações selecionadas pela natureza ou pela deriva genética. Então, essa coisa complexa que existe, ela tem que ter sido gerada por uma mente criadora. Não necessariamente Deus, mas uma mente criadora. Só que essa mente criadora não é falseável, não tenho como testar. E algo que não é falseável, de acordo com Karl Popper, não é ciência. E esses sintomas leves, né? Que está sendo aqui, esses sintomas leves são sintomas que você se cura sozinho. Você pode se curar de uma alergia sozinho, de um resfriado sozinho, de uma gripe sozinha. Mas ninguém usa, por exemplo, homeopatia para câncer. Inclusive, os sistemas de saúde da Grã-Bretanha e da Austrália não financiam tratamentos homeopáticos. Daí você tira. Né? As nossas defesas, né, como os linfócitos, só para pegando essas defesas que nos curam sozinhos, inclusive a gente quando está de bem com a vida, quando a gente está sentindo que está sendo tratado, tem um famoso efeito chamado efeito placebo. Sim. Que é só da sensação, e isso é explicado. Eu posso explicar para você aqui em linhas gerais, né, que quando você sente que está sendo tratado, esse bem-estar está sendo acolhido, a sensação que vai melhorar, você produz endorfinas no seu cérebro. As endorfinas são anestésicos naturais, lhe dão uma sensação de bem-estar, e com o bem-estar, você deixa de produzir um hormônio chamado chamado cortisol. E o cortisol, que é o hormônio do estresse, deprime o sistema imunitário, impede com que os linfócitos se multipliquem e atuem na defesa. Compreende? Então, quando você está de bem, você deixa de produzir um hormônio, que é o cortisol, que deprimiria o teu sistema imunológico, você vai ter um sistema imunológico mais forte para combater a doença, e você está com menos dor, você se sente melhor, vida que segue. E você cicla num espiral de boas notícias, até ficar bom, se a doença não for grave. Então, o efeito obtido na homeopatia é comparável ao efeito placebo nesse sentido. Mas o princípio de ação da homeopatia não é plausível. Por isso eu a defini como pseudociência. E pega uma briga, porque tem pessoas sérias que trabalham com isso porque acreditam mesmo. Então eu não estou aqui falando, tanto que eu não botei a homeopatia como ciência picareta. Eu só falei que não é ciência. Não é ciência porque não está dentro do que a gente amarra como ciência e não obedece aos critérios. Nesse sentido. Entendeu? Então, ó, a gente... por exemplo, a questão das vacinas ainda, né? Porque perguntaram do linfócito aí. Por que quando você teve o resultado agora da vacina de Oxford, né, e da vacina da Sinovac chinesa, que teve resposta imune, o que é mais legal, os caras falam, o que é mais legal? Também atuam também estimularam o linfócito T. Aí você... E outra coisa, às vezes o camarada, para enganar com um argumento pseudocientífico, ou com a ciência picareta, ou para admitir um movimento negacionista, usa jargões que você não entende, mas você acaba aceitando para não passar de feio, porque você acha que é feio dizer, como é que é isso aí? Você aceita para não ficar de estúpido. Então né? Eu vou ficar de estúpido, então. O que é isso aí?
É o seguinte. Mas assim, a azitromicina, ela é importante às vezes. Deixa eu explicar também, mas deixa eu só explicar o linfócito T aqui. Essa defesa que é induzida por uma vacina, o que é uma vacina? Uma vacina é um fármaco que tem um corpo estranho, que a gente chama de antígeno, que induz no nosso corpo uma resposta de defesa, que a gente chama de resposta imunológica. Mas induz essa defesa sem provocar os sintomas da doença. Tipo, ele simula a doença, para que quando a gente entre em contato com a gente, as defesas e destrói o patógeno real antes dos sintomas aparecerem. Então é assim que funciona a vacina, correto? Se ele fez um teste e o teste deu positivo, a resposta da vacina, quer dizer que você foi capaz de produzir anticorpos. Quem fabrica anticorpos é uma célula derivada do linfócito B. Linfócito é um tipo de glóbulo branco, é um tipo de célula de defesa. Só que tem outro tipo de célula de defesa que também atua, chamado linfócito T citotóxico, que ele destrói células infectadas e com isso elimina o invasor. Se a vacina, que foi o que aconteceu agora, ela, na fase 1 e 2, demonstrou que produz anticorpos e produz linfócito T citotóxico, significa dizer que essa vacina tem uma ótima resposta imunitária, porque ele está estimulando duas linhas de defesa específica, então a possibilidade de você combater o vírus com o efeito da vacina é maior. Por isso que foi celebrado a questão do linfócitos T. Entendeu, Léo? Muito bom. Beleza. É assim que funciona. E aí eu queria saber, a gente está quase caminhando aqui para o final, eu queria saber como é que... Vou sem relógio aqui. Tem uns 10 minutos. Tá. Eu quero ler uma citação. Então, vai lá. Pode ler. Perdão, eu cortou. A citação, pode ler. Não, é o seguinte. Assim, a grande questão que eu queria levantar, gente, é do treinamento do cérebro da gente para superar vieses cognitivos. O nosso cérebro é de caçador-coletor. Vamos dar a citação, né? O nosso cérebro é de caçador-coletor. Por quê? O ser humano surgiu a Homo sapiens há 200 mil anos. A nossa Eva mitocondrial surgiu na África há 200 mil anos, a partir do povo San, onde é Botsuana e Namíbia, ali acima da África do Sul. Chico César estava certo quando cantou Mama África para nós. Entende? E desses 200 mil anos, nós começamos a assumir uma vida sedentária como a que a gente tem, né, como agricultores, né, como pessoas que domesticam animais. A gente começou a fazer isso há 10 mil anos, foi quando teve a Revolução Agrícola. Então passamos muito tempo como caçadores e coletores. E a crença, ela sempre guiou as nossas ações. Porque você estava lá na savana africana, por exemplo, via algo parecido com um felino grande. Você não ia ver, testar, não sei o que, mas você acredita. Depois que você vai lá e foge, você vai ver se aquilo ali era um felino mesmo. Então a crença precede a busca por evidências. E para não ter a sensação de que fez uma escolha errada, geralmente a gente busca evidências a partir de um viés cognitivo de confirmação. A gente só olha para aquilo que conduz a nossa crença. Para diminuir a ansiedade, para não dar a sensação de falha. Há quem diga que as pinturas rupestres que eram feitas nas cavernas, né, eram para diminuir a ansiedade, porque ao se acreditar que pintando aquilo, aquele animal vai aparecer, o indivíduo, ao aceitar, crer nisso, né, questão de fé mesmo, ao crer nisso, ia caçar de maneira mais tranquila. E assim, mais tranquilo, menos ansioso, a gente não faz as coisas melhor? Então, a gente primeiro crê. É assim que funciona o nosso cérebro. Depois a gente busca evidências que sustentem nossa crença, a partir do viés de confirmação. O que a gente tem que fazer? A gente tem que admitir isso para que sempre pensar, talvez a gente esteja errado. Sempre buscar outras coisas, sempre escutar o contraditório,
Desde que o contraditório faça sentido, né? Negar por negar, a gente viu que não dá certo. Então, a gente tem essa... O nosso cérebro gosta de certezas, o nosso cérebro forma padrões, o nosso cérebro se incomoda com as incertezas, nosso cérebro gosta de verdades absolutas, não gosta de verdades transitórias. E é por isso que a ciência, às vezes, é tão difícil de ser engolida. E é por isso que dá margem a movimentos como movimentos conspiracionistas, né, da teoria da conspiração, movimentos negacionistas, anticientíficos. Porque o nosso cérebro é preguiçoso nesse sentido. Pensar dentro do viés científico, galera, dá trabalho, viu? E você tem que ter a sensação de que está errado, tem que lidar com incerteza. E tudo isso é uma questão de treinamento, né? E sobre isso, eu quero fazer a citação, né? Isso é só o prenúncio da citação, que é de Francis Bacon, né? Então eu vou... No século XVII... Oi? Chico Toucinho. Chico Toucinho. O Francis Bacon fala sobre ciência. E olha só o que ele nos diz, que é esse alerta. Olha o alerta que ele nos dá, repare. Tem muito a ver com a vida de hoje, que a gente está passando, com o que a gente está passando. Ó, um homem acredita mais facilmente no que gostaria que fosse verdade. Assim, ele rejeita coisas difíceis pela impaciência de pesquisar. Coisas sensatas, porque diminuem a esperança. As coisas mais profundas da natureza, por superstição. A luz da experiência, por arrogância e orgulho. Coisas que não são comumente aceitas, por deferência à opinião do vulgo. Em suma, inúmeras são as maneiras, e às vezes imperceptíveis, pelas quais os afetos colorem e contaminam o entendimento. Então, fiquemos alerta, né? Para que nossos afetos, nossa ideologia, nossas crenças não nos deixem ficar cegos para uma verdade, mesmo que ela seja inconveniente. Vamos usar máscara, vamos confinar, vamos lavar as mãos com água, sabão, um álcool, vamos proteger a nós, aos nossos parentes e a todo mundo, porque existe uma responsabilidade social. Não é só com quem está na sua casa. Quando você não lava as mãos, quando você não limpa as mãos, vai no supermercado, você pode passar a doença para outra pessoa que pode falecer disso. Vamos ter empatia, né? É isso. Show. Meu amigo, muito obrigado. Assim, a gente precisaria de umas 10 lives, pelo menos, aí, para que a gente ficasse, eu não diria satisfeito, porque acho que todo mundo que acompanhou a live, todo mundo que possa assistir depois, ficou muito feliz. E Conceição, lembra aí que a pandemia não acabou, infelizmente. Léo, tá travando, Léo, eu não vi essa última parte. Tá travando, é verdade. Carmélia tá comentando aqui, né? Carmélia é tua tia, né? Usar máscara sem comprovação científica vale, isso aí dá uma live, né? Eu vi alguém falando que tá cursando, homeopatia na faculdade. A pseudociência tá em todos os lugares, viu? Inclusive na faculdade. Ela não conhece limites, não. Mas eu discuto com quem quiser, entendeu? Não tem problema comigo, não. Eu gosto de tretar, eu gosto. Eu gosto, cara. Eu trato essas discussões com tranquilidade. Com tranquilidade. Era sobre esse aspecto que a gente precisa ressaltar, né? Quem conhece você sabe, né? Quem não conhece a gente pode achar que a gente quer tretar por tretar, né? Porque tem gente que treta. Não. Há quem diz que é preciso ser maduro para argumentar, né? Os outros só fazem zoada. Ou só fazem negacionismo, pseudociência, né? Ou picaretagem. Pois é. Então, muito obrigado. Foi um prazer. Eu estava dizendo que seria necessário umas 10 lives aí, não para que a gente fique satisfeito, porque todo mundo ficou satisfeito. Eu, pelo menos, né? Aqui estou em êxtase com tantas considerações pertinentes, né? E ter os nossos amigos e os nossos alunos e alunas assistindo a live é uma satisfação muito grande para a gente, né? Minha família está em casa também. Léo, vai encerrar, né? Posso indicar 3 livros, Léo? Para quem quiser, da onde eu tirei isso? Tem quanto tempo aí? Ó, da onde eu tirei o que eu falei, certo?
Eu tirei, aqui no Kindle, né? Dá para ver aqui, ó, chama de Ronaldo Pilate, Ciência e Pseudociência. Porque acreditamos apenas naquilo que queremos acreditar. Oi? Dá para ver? Aí tem esse aqui do Michael... Oi? Aparece invertido, mas dá para ver, é da editora Conceito, né? Contexto. Editora Contexto. É do Ronaldo Pilate. Depois perguntar aí no meu Insta que eu respondo. Ó, tá invertido, mas vou mostrar esse aqui, né? Que é Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas, do Michael Shermer. Também é um livro muito bom. Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas, do Michael Shermer. Excelente. E o livro que me batizou no ceticismo é esse aqui do Carl Sagan, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios. Né? O Pirula é muito bom, cara. Vale a pena. Ó, Pirula, o Átila, do Dernologia, muito bom. Tem muita gente boa divulgando ciência, viu, gente? Assistam esses caras. Verdade. Esse cara é muito bom mesmo. O Pirula é top. Eu assisti uns vídeos de Pirula sobre pseudociência também muito bons. Muito bons, eu aprendi muito. É isso, Léo. Vou ver também. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado com o convite. Eu que estou honrado. A gente vai fazer uma live depois sobre o livro Sapiens, né? O que tu acha? Do Yuval Harari. Eu li, devorei o livro. E foi indicação sua, viu? Eu não ia ler, não. Foi. Você me indicou, Job, leia. Você me indicou, você me abusou pra eu ler. E aí eu li, cara, Topo na hora. Beleza. A indicação aí também de Karine, ver o canal da Abrasco também, bem interessante, bacana, eu vi algumas coisas da Abrasco. Job, sou seu fã, né? Você já sabe disso, obrigado. Mas dizendo aqui publicamente, todos somos, né? Quem conhece você de perto e sua seriedade sabe disso. Então é isso, estamos concluindo. Muito obrigado pela palavra. Aqui no IGTV e também no meu canal do YouTube Português com La Barbosa. Um abraço para todo mundo, hein? Abraço, galera. Obrigado aí pela atenção. Tchau. Valeu, tchau. Um abraço.